8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu. Olá, tudo bem? De volta com o programa 8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu, e dessa vez eu recebo aqui Antônio Leal, ele que é diretor do Sintraima. Muito obrigado por atender nosso convite. Me diga aí, Antônio Leal, o que é o Sintraima e o que ele representa? Olha, o Sintraima, hoje representa uma boa parte dos servidores administrativos do Estado de Roraima, do Poder Executivo, e aonde, junto com essa parte dos servidores que são da parte administrativa, existem outras categorias que o Sintraima ele representa. Digamos que hoje o Sintraima ele representa uma base de 5 mil servidores, que quando eu digo servidores, eu falo pai de famílias. Você falou aí 5 mil servidores, mas esses servidores eles atuam em quais secretarias, quais repartições, assim, de modo geral? Hoje nós temos o da direta e o das indiretas, né? Que, digamos aí. Explica para mim como é que é isso aí. Nós temos das diretas, né? Que são do quadro geral, que é a parte burocrática das secretarias. Da estrutura do governo do Estado. Do governo do Estado, né? São aquelas pessoas que realmente põem a mão na massa para que o Estado cresça, e hoje nós temos uma grande propaganda. Exemplo de secretarias. Exemplo de secretaria, nós temos a CETRABS, CEPLAN, CEFAZ, Planejamento e outras secretarias da qual fazem parte do quadro, que fazem parte da administração direta do governo do Estado, inclusive o Palácio do Governo. E as indiretas? As indiretas nós temos aí a CODESAIMA, FEMAR, nós temos... São as fundações, né? São as fundações. As mistas também, as mistas, né? Fundações. Entendi. Então nós temos uma gama de servidores que são responsáveis e importantes por várias áreas do crescimento do Estado, aqueles que estão lá com a mão na massa. O Sintraima recentemente fez uma articulação e provocou uma audiência pública, né, na Assembleia Legislativa, né? O que foi debatido nessa audiência pública? Na verdade, isso foi fomentado pelo Sintraima e levou essa situação junto a alguns presidentes de sindicatos, de outros sindicatos que representam outras classes, aonde essa reunião gerou um ofício. Esse ofício chegou na Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia hoje, né, que é o Soldado Sampaio, recebeu este ofício e entendeu e compreendeu e aceitou aquela demanda. Então ele colocou em plenário, e com o aval de todos os deputados que lá se encontravam naquele momento, ele chamou uma audiência pública, da qual foi realizada recentemente. E o que foi debatido nessa audiência pública? Database. Explica aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que vem a ser essa database. A database é aquela que já se encontramos num artigo na Constituição Brasileira, que é a nossa Carta Magna. Nós temos uma lei da database e, automaticamente, essa database ela já consta na Constituição Estadual, e como ela consta, sim, no orçamento, segundo, e nós acreditamos que existe sim uma rúbrica aonde dá esse direito para que o Estado dê a database. Mas com uma observação, não estamos solicitando aumento salarial. É apenas a database, algo regido por lei. Que seria o quê? As perdas salariais? Que seria as perdas salariais, da qual foi dado para ambos os poderes, da qual eles cobraram justamente baseado nisso. As perdas dos valores salarial desses pais de família. E o que você, enquanto membro do Sintraima, sentiu, percebeu nessa audiência pública por parte dos deputados, das pessoas que estavam lá e que ocuparam a tribuna para poder fazer alguma fala sobre o assunto? Bem, eu recebi e eu vi realmente que o gestor público, os seus representantes que lá estiveram, só trouxeram dados negativos, e no momento que foram realmente cobrados para que realmente ele desse uma data por esse estudo da qual eles disseram que estavam fazendo, que iam fazer, eles não deram porque, infelizmente,
com licença da palavra, mas me parece que eles não tinham autonomia para falar isso. Em relação ao que foi discutido e ao que foi relatado pelo Poder Executivo, os representantes que lá estavam, eles só representaram aquela base onde eles dizem que o financeiro, que a folha de pagamento está estourado, mas infelizmente a lei de responsabilidade fiscal, eu acredito e tenho absoluta certeza que quando você fala em database, ela não veta. Ela poderia vetar se fosse um aumento salarial. Mas aí, infelizmente, o gestor público, os seus representantes que lá estavam, o único discurso que nos deram foi esse. Não baseado no que vemos diariamente na TV, que o Estado está dando certo. Se o Estado está crescendo, se o Estado está arrecadando, inclusive nós temos aí umas questões que é no Diário Oficial, que é uns valores que são destinados, quando o Estado arrecada um certo valor, ele tem que fazer um projeto de lei, mandar para a Assembleia. Estão fazendo o que nós chamamos de, agora me fugiu da memória, né? Excesso de arrecadação. Constantemente está no Diário Oficial. Se tu tem um excesso de arrecadação, o porquê será? Aí nós voltamos àquelas pessoas que realmente estão lá, que é o servidor público, que é o responsável para que a máquina funcione e cresça e arrecade cada vez mais. O porquê não esses trabalhadores podem ter direito àquilo que já é lhe dado por lei? O que vocês estão esperando agora, os próximos passos dentro dessa campanha salarial que vocês estão fazendo? Bem, nós sempre acreditamos que o diálogo é fundamental. E esse diálogo, infelizmente, foi posto pelos representantes das categorias. E, infelizmente, o Estado, até no momento, ele não tem dado, digamos assim, uma devida importância a esse diálogo e ter um diálogo aberto e aonde trouxessem realmente aquilo que hoje os representantes das categorias, que infelizmente é aquela coisa, né? São iguais, destratados, são igual, tratadamente desiguais. Que isso que hoje está acontecendo. Agora, Léo, me diga uma coisa, os contatos assim, do Sintraima, aquelas pessoas, servidores que ainda não se filiaram, repasse para nós aí, para quem tiver interesse em fazer essa filiação e se tornar um membro do Sintraima. Olha, aqui a gente sempre deixa um convite para que tenhamos um representante e uns representados muito bem assistidos. Nós temos uma página que é www.sintraimarr.com.br. Você entra nesse site e você tem todas as informações que seria necessário para que o servidor público e para que os trabalhadores sempre estejam bem informados dos seus direitos e suas obrigações. Infelizmente, no momento, suas obrigações estão sendo cobradas. Os seus direitos estão sendo cessados. 8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu. 8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu.